Marcelo Pertussati, licenciado em Filosofia e Educação Física, especialista em Filosofia Clínica e Educação Integral, além de mestre em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Autor de vários artigos envolvendo educação, filosofia, esporte, cultura e capoeira. Graduou-se em capoeira no Grupo Muzenza, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no ano de 2004. Recebeu diploma de instrutor formado em 2008, em Belo Horizonte, Minas Gerais, pela Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais, na presença de diversos mestres. Teve sua formatura de professor de capoeira em 2010, em Caçador, Santa Catarina, pela Companhia Capoeira Volta ao Mundo. Mestre Aloísio Ceará, tendo como paraninfos os mestres Pop Escola AU, Capoeira, Paulão Ceará, Grupo Capoeira Brasil e contramestre Duende, Grupo Capoeira Brasil, e desde 2014 integra o Grupo Capoeira Brasil. Agora, em 2019, passou a supervisão de mestre Duende e professor alemão da linhagem de mestre Paulinho Sabiá. Nascido em 7 de agosto de 78, filho caçula de Aldo e Mercedes Pertussati, esta em memória, Marcelo sempre gostou de atividades culturais, esportivas e de lazer alternativas, dentre elas a capoeira. Iniciou sua prática com o capoeirista e mecânico paulista de Araçatuba, Santa Catarina, Eliezer Mercadante, o vulgo Alicate, em memória. No ano de 1986, na casa deste, ao lado do antigo Bar Borsato. Nessa mesma época, existiu o primeiro espaço de prática e ensino sistematizado de capoeira de Xaxim e talvez da região, a primeira academia de ginástica e musculação da cidade, de propriedade dos professores Paulo Pagliari, Yane Margarete Knapp Faé e Ademir Reis. Ali, o Altair Faé, esposo de Anne, que era capoeirista desde 1977, juntamente de Eliezer Alicate e outros colegas, tinham um grupo de treino de capoeira. Como Alicate foi embora de Xaxim no ano seguinte, o reencontro de Marcelo com a arte e luta afro-brasileira aconteceu só em 1995, quando o jovem cursava o terceiro e último ano do ensino médio no Colégio do Seminário Santo Antônio de Agudos, em São Paulo, época na qual aprendeu e praticou muito com o seu colega Everdan Gomes Lemos. O aprendizado com Everdan seguiu até 1998, quando os dois já eram frades estudantes de filosofia em Campo Largo e Curitiba, no Paraná. Everdan é um exímio capoeirista fluminense de Duque de Caxias, no Rio, aluno de mestre mandingueiro da linhagem do capixaba mestre Touro da Penha, fundador do grupo Corda de Bambas. Em 1998, começou a sua trajetória no Grupo Muzenza, em Curitiba, Paraná, no qual permaneceu até 2005, quando ele e outros capoeiristas fundaram a Escola de Capoeira Comunidade Brasil, hoje de Arte e Cultura, a completar 15 anos em 2020. Os cofundadores xaxinenses que estão na Escola de Capoeira e graduados por Marcelo são os capoeiristas Guilherme Kovacevic Esquilo, Alessandro Trentinho Bitos, Luiz Camilo do Carmo Silva Onyx e Ricardo Merlini Arame. A Associação Comunidade Brasil tem sido fundamental desde então na transmissão de saberes e fazeres dos mestres de capoeira e da cultura afro-brasileira, principalmente nas regiões meio-oeste e oeste catarinense, além de ter contribuído na organização e no registro das atividades de entidades de capoeira de outros estados do Brasil e do mundo. Cascata, por meio do Poder Executivo Municipal, sempre teve o apoio necessário para efetivar os objetivos da cultura da capoeira e das atividades da Comunidade Brasil, sem contar os esforços de amigos, familiares, patrocinadores e outros apoiadores, como os Ministérios da Cultura e do Esporte. Assim, a capoeira foi sendo desenvolvida por Marcelo Cascata no Centro Cultural de Capoeira, em frente à Praça Frei Bruno, em escolas do SEACA, Casa da Cultura e em academias e universidades do município e da região. Destacadamente de 2000 até 2018, quando por um problema de saúde passou a condução de todo o trabalho ao seu sobrinho e ex-aluno Guilherme Kovacevic, o instrutor Esquilo. Deve ficar registrado que Altair Faé, Eliezer Mercadante, o Alicate e Chica Piana Crema, Nego Bidu em memória, Flávio Bressan, o Lalo e Saint Clair Moser, o policial Keio, o Anthony, o Luiz Ferreira da Silva, Barbantinho, Muzenza, Macarrão e Eloy Buzzi, instrutor Mico, Marcelo Marcon, instrutor Garrão, Gian e o contramestre angoleiro Adriano Vitorizi, Fala Mansa, todos têm sua contribuição para o desenvolvimento da capoeira, da cultura afro e das artes marciais. Para fazer a homenagem ao Marcelo, recebemos Gildomar Miquelon e Inácio Luiz Bratti.
Passaremos neste momento aos pronunciamentos desta noite. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Marcelo Pertussati, representando os demais homenageados. Esporte pleno é esporte inclusivo. A esportividade é quando alguém sai da quadra e não conseguimos saber se ganhou ou perdeu, porque sai com o mesmo orgulho. Frase de Jim Courier, tenista. Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, senhor Inácio Luiz Braga, nobres vereadoras e vereadores, autoridades, representantes também de entidades esportivas, culturais e recreativas aqui presentes, com muita alegria, faço-vos minha calorosa saudação. Bem como presto meus especiais cumprimentos aos colegas e colega homenageada também desta noite, aos seus familiares, amigos, esportistas e veículos de imprensa que prestigiam e registram este ato. Traduzir o que representa para cada um de nós esta homenagem, com certeza perpassa pela nossa trajetória individual, singular, primeiramente, ou seja, por aquilo que tange a minha, de cada um, relação com o movimento humano. Mas também nos remete às experiências coletivas que tivemos no contato com o esporte, a atividade esportiva que escolhemos ou que nos escolheu. Essas duas realidades coletivas, em equipe e individual, que são da identidade pessoal de cada um, uma identidade de equipe, de grupo, mais o papel que o esporte na humanidade ocupa como promotor da paz entre os povos no mundo, são três fundamentos que estão na essência da formação do espírito esportivo: educativo, também profissional e recreativo, prestados por cada um de nós e de tantos outros esportistas, aqui a comunidade xaxinense e de outras localidades, conforme se pôde ouvir, então, nos históricos que foram lidos aqui no protocolo de início dessa sessão solene. Muito embora em toda a nossa formação ocidental, o grande destaque da origem dos esportes, os Jogos Olímpicos surgidos na Grécia a partir do século VIII a.C., outros povos também do Oriente, muito antes dos gregos, como egípcios, persas, hindus e chineses, já organizavam seus jogos com mestria. No Egito, África, por exemplo, no século XII a.C., numa das paredes do templo do faraó Ramsés III, em Luxor, há registros de jogador que cumprimenta a torcida, curvando-se e levando a mão à testa. Vencedores e perdedores são aplaudidos, dizem as imagens. Os primeiros, por sua superioridade, e os demais, por seu espírito esportivo. Os comportamentos da esportividade sadia começaram a ser definidas ali, onde o perdedor aceita a derrota de boa vontade e o vencedor lhe deseja boa sorte. Uma ética que desaprovava e desaprova quem viola as regras dos jogos. Desde a antiguidade, portanto, o esporte serve ao aperfeiçoamento do corpo, ou seja, à educação física plena, englobando a proteção da saúde, o entretenimento, no restabelecimento da energia, o aumento da eficiência da atividade mental e física,
bem como o aprimoramento emocional e moral. Há uma proposição de um educador físico do nosso país, o Nuno Cobra, em seu livro A Semente da Vitória, que diz: chegar ao cérebro pelo músculo e ao espírito pelo corpo. Essa ideia diz um pouco dessa integralidade que podemos experimentar quando estamos em ato, imersos no esporte, no exercício e ou na atividade física. A experiência de bem-estar, de se encontrar consigo mesmo, ou ainda de se superar. É preciso estar em movimento para viver. Passam como a um filme documentário, em nossas mentes aqui dos homenageados, as memórias que temos de cada bom treino, cada boa jogada, vitórias ou derrotas que mexeram conosco. Nossos contextos e vivências da infância, adolescência e juventude descrevem como cada um e cada uma, na sua dedicação vital a uma ou mais modalidades esportivas, começou a trilhar os seus caminhos, com cuidado e dedicação, ao lado de pessoas que contribuíram com apontamentos, ensinamentos e incentivos, dando a motivação necessária a nunca desistirmos, apesar dos desafios. A felicidade que sentimos hoje é muito grande, pois desde as nossas primeiras escolhas e experiências de movimento corporal, até as experiências ligadas às escolhas mais importantes, que nos possibilitaram assumir, portanto, com maior responsabilidade uma determinada modalidade esportiva, tanto como prática do ser integral, corpo, mente e espírito juntos, quanto como formação e profissão. Em ambas as situações, sempre tivemos que apostar e investir muito de nós mesmos, muitas vezes muito mais do que apenas materialmente. Para finalizar, quero dizer ainda que hoje, ao promover essa importante homenagem a esportistas de Xaxim, alguns xaxinenses de nascimento e outros que adotaram esta terra por amor, a Câmara abre espaço para falarmos e refletirmos um pouco sobre esporte no nível mais profundo, fazendo uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. Gratos aos nobres e às nobres vereadoras que abriram este espaço e fizeram as indicações para a homenagem, sentimos nossa vida de lutas pelo esporte coroada e eternizada nesta ocasião. Contudo, sabemos que muito há de todos nós fazermos enquanto pessoas, instituições públicas e privadas, pelo esporte xaxinense e da região. Seja em honra de quem já nos antecipou espiritualmente, além desse corpo físico, deixando um legado por meio do conhecimento que compartilharam conosco em vida. Seja por nós, cidadãos do agora, que também estamos na passagem, com o dever de democratizar o acesso ao conjunto dos esportes e formas de expressão corporais, que precisam ser reconhecidos como diferentes bens culturais de nosso município, para a contínua transmissão às novas gerações que vêm, principalmente por meio de políticas públicas inclusivas. Um campeão é alguém que se levanta quando não consegue. Frase do boxeador Jack Dempsey. Ao cair, precisamos levantar. Porque cada um de nós precisa se acreditar diariamente em superação, como um campeão. Pela determinação em terminar bem esta corrida da vida física, que tem um dia, hora de acabar. Na certeza de encarar uma outra, mais longa, cujo tempo é eterno e cujas marcas ficam para sempre, naqueles e naquelas que nutrirem o mesmo amor esportivo. Louvemos todas e todos juntos o esporte. Tenho dito e muito obrigado.